Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei e comentar quais os próximos livros que vocês querem que eu poste aqui. Boa leitura. Página 25, Marco 25, título nível 2. Título nível 2, 25, 19 de outubro de 1859 igual chegamos ao talhado A616-245. Vi no caminho uma espécie de cardo redondo, com uma coroa mais ou menos saída, vermelha, frente ao chão, que chamam coroa, ou cabeça de frade. O gado procura com jeito, por causa dos espinhos que são terríveis, arrancar a coroa ou abri-lo por outra parte a fim de matar a sede com a água que ele contém. Vi também o caroá, espécie de bromeliácea, que às vezes cresce muito, dando o fio muito resistente depois de macerado por 15 dias. Pouco antes de chegar ao talhado, o sítio do Poço da Onça, que é um buraco nas pedras de uma torrente, os montes rugosos e áridos em cujas cavidades se abrigam enormes morcegos e mocões, apresentam às vezes o aspecto de casas e castelos arruinados, como figuram umas pedras sobre um morro na margem direita, e pouco para baixo de piranhas de cima, vistas desta povoação. É o lugar mais curioso pela configuração do terreno que tenho achado até agora, e lembra algumas vistas das montanhas da Palestina do lado da Arábia. Sinto não ter tempo para copiar essa paisagem desconsoladora. Os riachos são torrentes, e cujo alvio de areia, como são quase todos, atravessamos antes de chegar ao talhado, abriram um poço onde a gente daqui vai tirar água, tornando a abri-lo, quando os animais o fecham com os pés. Contudo o senhor Calaça apanha a água da chuva, e é bem boa a que nos dá para beber, assim como tem uma casinha bem arranjada e limpinha para estas alturas, cujas paredes ele mesmo pintou, não tendo posto vidraças nas janelas por conselho econômico da mulher. Antes de vir há 3 anos habitar aqui tinha casa de negócio na Água Branca, mas tanta gente o procurava para arranjar-se 246 em sua casa que por bem entendida economia, não sei se houve conselho da Penélope, fugiu para aqui onde cuida do seu milho, arroz, feijão etc. Da sua vaquinha e cabrinha, e enfim vive mais sossegado da bolsa, esperando eu poder agradecer-lhe o bom agasalho de um modo que há de ser grato a seu coração de bom pai de família, em todos os casos lembrar-se-á de que lhe não fui pesado somente 247. O almoço foi muito bom, porém aqui só há biscoitos. Serão 11 ou 11 e um meio, o meu relógio ficou com o Paiva, 248 e não sinto calor. Venta fresco a tempo e às vezes sopra tão forte, que um capuchinho abrindo há dias uma das janelas, o vento quebrou o vidro de uma imagem, que orna com outras o quarto onde escrevo agora deitado, em sofrível canapé, podendo haver maior rebuliço. Pouco tempo depois de chegarmos, o Melo 249 descobriu um bichinho de cochinilha. Antes do almoço apareceu um velho que disse ter 90 anos fora os que mamu. Estou sentindo no pé a impressão, creio eu que de um espinho de carrapicho que muito incomoda por estes sertões, já no passeio do Morro de N. Senhora, dos prazeres apanhei alguns que atravessaram o couro do botim e a meia, tendo de arrancá-los com uma das pinças do doutor 250. Vindo dos olhos d'água encontrei periquitos e maitacas que agora comem o fruto do algodão que dá bem no mato, e chechéus que apenas arremedam tristemente o som do seu nome. O Calaça disse-me que não se ouve muito de longe a cachoeira, porque depois de terem quebrado uma ponta de pedra, ronca menor. Um quarto dormi até agora depois de ter escrito. Faz calor intensíssimo. O senhor Calaça trabalha só com 3 pretos e os filhos na fazenda do talhado e no sítio, e diz que seria rico se possuísse 8. O dono da fazenda dos Olhos d'Água é muito mais rico, porém não de atividade, que o senhor Calaça, Manuel José Gomes. Disse-me que ainda não havia a legenda da mãe d'água e que lhe atribuíram mesmo qualquer esboroamento nas margens do rio e que o peixe crumatá podia despenhar-se da cachoeira sem ficar morto, se caía sobre a barbatana da cauda. Saímos do talhado às 5:10 e chegamos ao Salgado, casa de um Gomes, às 7. No caminho vi mandacaros muito alterosos e grossos, dizendo-me o Calaça que dos tracos de alguns se podiam serrar tábuas de mais de 2 palmos de largo é uma espécie de cactos de ramos divididos em gomos longitudinais que ainda o são noutros, no sentido de seu comprimento, o fruto come o agente e o gado e árvores do angico não muito altas, esgalhadas, de cerne avermelhada e folha miúda, dando uma goma como da Arábia. Encontrei alguns bois e vacas gordas, dizendo-me o Calaça que havia muito pasto, onde eu só veria aridez, pois verdejam quase que exclusivamente os cactos e bromeliáceas. Página 26 Marco título nível 2 26 Os cavalos também são bons, ainda que para maiores marchas lhes dão milho e despejam-se no seu passo tanto o caminho como os cavalos do sul a meio galope. Há muitas rolinhas esbranquiçadas e pombos de asa branca, espécie de trocais. Vi o carcará muito grande, há bastantes casas de cupim nos chique-chiques, e uma abelha chamada cupira costuma fazer mel nelas. Ainda não vi um mocó, porém o jequiá prometeu-me um vivo que tem 251. Perto do Salgado começou a chuviscar, clareando sofrivelmente os fuzis ao anoitecer, e agora venta com muita força caindo grossa chuva, disse-me o Calaça, contra a minha opinião, que não choveria hoje, e que havia às vezes chuva de pedra por estes sertões, porém rara, creio que venta sul. Quando entrei em casa havia aí muitos homens e ainda mais mulheres, como sempre, que me queriam ver, e tive de ficar em exposição dando o beijamão porque todos gritavam queremos vê-lo traze-luz assim de o facheiro. Já estou escrevendo na minha cama, que é boa, e a hospedagem em geral é muito superior à de Olhos d'Água, bebe-se água do rio, e parece tão boa como a de Penedo e outros lugares. Espero um caldo com galinha e biscoitos, pois não há arroz nem pão, para, depois de comer, tratar de desenhar. Antes do jantar no talhado receberam-se participações de piranhas de que os 2 doentes iam bem e a moléstia não tinha caráter epidêmico, atribuindo o doutor Propício Pedroso à febre e à insolação. Amanhã continuarei. 23 de outubro de 1859, no talhado o Melo viu as cabras com os chifres e que o Calaça disse que era de comerem um chique-chique só dos espinhos. O gado come bem o pasto seco como agora, e quando morre mais é na passagem do verde para o seco. Partimos do Salgado às 2 da madrugada e chegamos a Paulo Afonso pouco depois de 5:30. Na distância de menos de légua é que se ouviu o ruído da cachoeira. Logo que me apeei comecei a vê-la, e só voltei para casa podendo torcer a roupa do corpo molhada por causa do exercício. Depois das 10, é belíssimo o ponto de que se descobrem 7 cachoeiras que se reúnem na grande que não se pode descobrir daí, e algumas grandes fervendo a água em caixão de encontro à montanha que parece querer subir por ela acima. O arco-íris produzido pela poeira de água completava esta cena majestosa. Dizem que a névoa de água vê-se na distância de léguas, do lado da Água Branca, mas não o creio, apesar do jequiá asseverá-lo, e só perto da cachoeira é que borrifa, quando constava que a meia légua da cachoeira já se sentia o chuvisco. Tentar descrever a cachoeira em poucas páginas, e cabalmente, seria impossível, e sinto que o tempo só me permitisse tirar esboços muito imperfeitos. O terreno é todo pedregoso e se muito se tem exagerado a respeito desta cachoeira, não sou eu exagerado dizendo que há verdadeiro perigo em percorrer todos os pontos de vista da cachoeira, e principalmente descer a furna dos morcegos, como eu fiz, dando contudo 3 quedas nesta última exploração, felizmente sem me machucar. Uma mulher do local, que se arriscou à empresa, não foi tão venturosa, pois deslocou ossos do metacarpo, rachou o beiço e pisou amassando o rosto e o olho. O doutor Abreu logo lhe aplicou os aparelhos. Se soubesse o que era a tal furna não teria descido a ela, contudo a sua abertura é muito alta, descendo a parte superior e subindo a inferior até o fundo, havendo 2 aberturas que se comunicam com outra menor. Parece que o rio se abriu amontoando na sua entrada milhões de pedras, tracos e ramos, dando o movimento das águas aos paus as formas mais curiosas. Não há muita falta de luz na furna, e os morcegos são pequenos. Destaca-se às vezes terra do teto principalmente quando fazem fogo para matarem os morcegos, tão prejudiciais ao gado. Colheram-se pedrinhas trabalhadas pelas águas, curiosas, e arranquei
algumas plantinhas secas da pedra em que me assentei no meio das 7 cachoeiras. Felizmente não tem feito muito calor, e de tarde tem ventado bastante, a trovoada de ontem serviu. O rio já está mais cheio da manhã para a tarde. Parece-me que o Alfilda aproveitou quase que exclusivamente para os seus desenhos. O ponto aonde esta tarde fui a cavalo, esboço número 3, é belo mas não admira como a vista que se aprecia do centro das 7 cachoeiras, cujas águas redemoinhando com estrondo se despenham à esquerda para formar a queda de maior massa 252. A água que se tem bebido é excelente, e o barracão, armado sob a direção do coronel Pedro Vieira, da Mata Grande, é bom e cômodo se não chover, porque o telhado de ramos deixa passar a luz demais. 21 de outubro de 1859 igual saímos de Paulo Afonso depois das 5 porque custou muito a reunir os cavalos. Página 27 marco título nível 2 27 a 2 léguas e meia da cachoeira tornei a ver a bela quixabeira, árvore cujo frutinho preto come a gente e o gado. Vi como na ida os ninhos do casaco de couro, pássaro do tamanho do bicudo ou do curió, sendo todavia aqueles grandes e feitos de ramos que custa a compreender como foram conduzidos no bico ou nos pés. São espinhosos às vezes exteriormente, porém dentro apresentam-se muito lisos e divididos em 2 compartimentos. A caraibeira 253 também merece menção, porque deixa as folhas, cobrindo-se de flores amarelas no tempo em que o rio começou a encher. O acauã, espécie de gavião, solta de vez em quando seu triste canto, e disseram-me que para o lado do Penedo e no sertão havia o caruão, espécie de jacu menor, que canta muito. Vi o tingui cujo leite branco serve para matar peixe. Os nhambus também cantaram. O chechel canta por aqui pouco. O calaça disse-me que na casa da abelha arapuá se achava uma pedra, há de ser alguma secreção endurecida, que é bom remédio anticifilítico e o conhecimento de tais remédios revela a propagação de semelhante flagelo. Cheguei ao Salgado às 7h30, passando ao pé da Lagoa da Cruz, que conserva quase sempre águas e atravessando o fundo de outras duas, a seca e de fora. As mulheres aqui fumam quase todas cigarro, charuto ou cachimbo, vendo cachimbar, que chamam beber cachimbo, e uma de 90 anos ou mais talvez. No Traipu descobri um charuto na mão de um rapaz que teria 13 para 14 anos. O doutor Abreu tirou os cabelos das pestanas de uma mulher que por falta de asseio os tinha deixado entrar no globo do olho e receitou para um homem que, dizendo-lhe o doutor, que devia tomar um remédio que viria dentro de um papel, perguntou se também devia botar o papel também no remédio. Disseram-me aí que a 2 léguas do talhado há num lugar chamado Lajedo, gravadas na pedra letras, pés de ema, cabeças de gente e outras figuras, e que a 3 léguas do Salgado, no serrote da Botija, há também letras gravadas numa pedra mostrando outras ter sido pintadas de vermelho. O presidente ficou de mandar copiá-las. Neste sertão há cascavéis e jararacas. Partimos do Salgado às 5h30 e chegamos ao talhado às 7h40. No caminho atravessamos, como na ida, o fundo das lagoas comprida, do Peba, seca e comprida, que já tem hoje alguma água, da trovoada da noite de 19 ponto. Acho aqui um mulherio imenso a quem não pude deixar de dar a mão a beijar, assim como a alguns homens, quase todos são mais ou menos mamelucos. Muita desta gente aqui no Salgado trouxe-me presentes, mas eu só aceitei os daqueles que pude saber nessa ocasião que mereciam esmola. Disseram-me que o campo há muitos anos não apresenta tanto pasto. Os bois servem para carga, e vi um que anda, quase no mesmo tempo, o espaço que andaram os cavalos, os quais se dizem desobrigados quando não precisam de espora. As mulheres em grande número têm feições regulares, e andam sem corpinho de vestido, amarrando algumas à roda da cintura, ficando as mangas pendentes, tendo quase todas camisa com crivo. Informei-me sobre o modo de pintar as penas dos papagaios, periquitos etc. E disse-me o Jequiá, que depois de os depenarem esfregam-lhes a pele com algodão embebido em humor viscoso, que transsuda uma espécie de rã ou antes perereca e o qual é cáustico, sucedendo que por causa da chuva, escorrendo ele das árvores, caia sobre os passarinhos ainda não emplumados e faça com que as penas nasçam variegadas. Soube já que o Calaça foi major da Guarda Nacional antes da nova organização ficando, depois desta, capitão. Calaça é alcunha, ou apelido como dizem por aqui, e foi-lhe posto em menino por se parecer, no gênio trêfego, com um homem fulano de tal Calaça. O costume dos apelidos parece vulgar no sertão, e o Calaça disse-me que indo ao dicionário viu que Calaça significa uma posta de carne. Tem 8 filhos entre machos e fêmeas, e um dos meninos chama-se Aristóteles, porque o padrinho assim quis, desejando ele chamá-lo Salomão. O mais velho é já professor público das as letras em Água Branca, e outro estuda no colégio do Abílio na Bahia, e segundo diz o Abílio 254 ao Calaça, tem muito talento, desejando este mandá-lo estudar engenharia militar 255. Junto à casa do Calaça há um cercado de paus de braúna que abunda neste sertão. 22 de outubro de 1859 igual saímos do talhado às 4h-5 por ter custado a reunir os cavalos, e chegamos a Piranhas às 8h-5. Aí almoçamos, e por causa do vento que nos devia ajudar, a manobra difícil da descida só partimos ao meio-dia, e página 28 marco título nível 2 28 muito nos custou a ganhar a corrente do rio, sem tocar nas pedras, tendo a âncora agarrado nas pedras, o que nos obrigou a abandoná-la, tendo antes de aproarmos com a corrente trazida para bordo pela gente de um barco do rio que desprendeu a poder de braços. Vimos-nos livres do pior passo às 1/3, formando a poeira de água, produzida pelo embate da água nas águas das rodas do vapor um pequeno íris na de bom bordo. Chegamos ao armazém ou Entremontes às 3h30, jantamos aí na casa de um Anacleto Brandão 256, cuja família é quase tudo nesta povoação, sendo um dos filhos o capelão, outro o médico, e outro o oficial da Guarda Nacional, tendo agora o médico pedido 50 cifrão 000 por dia ao presidente para cuidar dos doentes de Piranhas de Baixo, e às 4 fomos ver a capela construída por um homem como cumprimento de voto pelo seu restabelecimento de cólera morbo. A povoação, segundo me disse o Anacleto, será de 300 habitantes, ele aí tem uma loja, mas o comércio é menor que nas Piranhas, onde me informaram que andava, no ano de 300 a 400 contos sic, sendo um fulano Fausto factotum de Piranhas, contra o qual tive queixa de uma mulher por haver ele tomado para si uma besta do pai dela. Parece que depois de 9 meses, sem culpa formada, por ordem de um subdelegado, cuida menos de política, que é ativa entre liberais e conservadores, em Piranhas. O Fausto creio ser o chefe dos conservadores e o campus dos liberais. Às 5 horas largou o Pirajá de defronte do armazém e chegamos ao Pão de Açúcar onde chegamos depois das 7. Logo que avistaram um vapor soltaram, do alto do morro desse nome, foguetes ao ar, que produziram belo efeito, assim como os que subiam de diversos pontos, estando todas as casas da vila iluminadas. A galhota encalhou antes de chegar ao desembarque, mas por fim saltei em terra na areia, e oferecendo-me um cavalo segui nele, com as pernas encolhidas, por causa dos estribos muito curtos, até a casa da Câmara, por entre imensa gente e ao som do hino, tocado e cantado, da independência composto na Bahia. Vieram as meninas e meninos das 2 aulas de primeiras letras com flores e poesias, e o juiz municipal poetiza novamente. Não é bem uma nova poesia que ajunto, com as quadras dos meninos. Um menino, que me apareceu na sala, deu-me um sagui muito engraçado. Esqueci-me dizer que na viagem tivemos bastante vento, que tornou o rio quase um mar buliçoso, mostrando o Pirajá desejos de dançar, e que o ajudante de ordens do presidente, explicando-lhe as qualidades do cavalo, disse-lhe que o animal tinha esquipado mas não tinha obras baixas. Chama um quartal ao cavalo, entre o fino e o de carga. 23 de outubro de 1859 igual acordei às 5, e tenho estado a escrever. Vou agora dar um passeio até acima do Pão de Açúcar, ouvir missa e visitar as aulas, deixando esta povoação depois do almoço às 10 horas. Continuo a escrever do Pirajá onde me embarquei às 9h30. A vista do alto do Pão de Açúcar é bonita. Antes da missa fui às aulas e durante aquela a música tocou
soou muito mal a área de La Tremenda Outrice Espada. Não me parecem mal os professores, ainda que a mestra me afigure vaidosa nos seus modos, ainda que noto falta de uniformidade nos livros que usam, copiando-se na aula de meninas, traslado em inglês, e estando estas divididas em Grécia e Tória Sic. Há uma menina bem esperta, que é a que tem dado vivas, e leu como outros, e fez sofrivelmente a conta de multiplicar, que é a em que se acham as adiantadas, apesar de anos de aula. Também respondem satisfatoriamente bem, como outras, as perguntas do catecismo. Há 39 matriculadas e de frequência 25 a 26. Na de meninos um mais esperto dividiu sofrivelmente, e os que lerão, o fizeram do mesmo modo. O professor tem apenas um mês de serviço e pediu há pouco que lhe mandassem exemplares do catecismo. Os meninos e meninas que tenho examinado têm sido designados por mim. Disseram-me em Pão de Açúcar, que o gado vai encarecendo mesmo mais para cima do rio, e que um sendeiro chega ao preço de 100 cifrão 000. Largamos do Pão de Açúcar às 10. Às 10h40 fomos para São Pedro Dias 257 e às 11h10 o vapor tornou a seguir. Haverá na aldeia 100 índios, e muitos portugueses. Aqueles queixam-se destes que lhes aproveitam as terras, dizendo o diretor interino, Frei Doroteu Capuchinho, que os índios são indolentes, e quando não plantam, dá terras aos pobres às vezes sem exigir renda alguma. Página 29 marco título nível 2 29 Algumas mulheres pediram-me para não sair de lá o vigário encomendado, Frei Doroteu, e os mesmos índios dizem que ele é mau diretor, porém bom vigário, por ser muito religioso. As pedras, de que fala o Vieira de Carvalho, estão numa casa particular, conforme disse Frei Doroteu, mas não as vi porque o sol está ardentíssimo. Encontrei 3 beatas, tendo já visto uma em Paulo Afonso, a qual me disseram ter se tornado beata por conselho de Frei Doroteu, e ser de família conhecida. Vestem-se de preto com cordão branco na cintura e fazem promessa de castidade. A igreja, pequena, está bem conservada mas os morcegos. Defronte da povoação a grande coroa de areia e tive de passar da galhota para uma canoa, e desta, em cujo banco me pus a princípio a cavalo por segurança, para a prancha. Disseram-me há pouco que o capitão Antônio Joaquim, acusado de mais de um assassinato, acompanhou-nos como guia no passeio de Pão de Açúcar, e o promotor guardava-se para instaurar-lhe o processo depois da minha visita. Observou-se por 2 vezes uma espécie de tromba de areia formada pelo vento na margem esquerda do rio. 11 1/2 defronte do limoeiro, tendo andado do Pão de Açúcar 3 léguas em rio. Toda a digressão gasta 10 minutos. Tem 50 casas, uma capela menos má e um oratório. É juizado de paz e não há aí nenhuma autoridade policial, mas um fiscal. Pertence à freguesia de Pão de Açúcar. 12h20 defronte da Lagoa Funda. Volto ao vapor a 1h25. Fui à capela que é pequena e com morcegos, e depois à aula de meninos que estavam no desembarque com os lenços arranjados como bandeiras com dísticos, trazendo também o seu, o professor, que deu vivas desesperadamente assim como o outro. O professor serve há mais de 2 anos e os mais adiantados sabem apenas ler e dividir sofrivelmente. Ainda não deu catecismo e o menino que o professor chamou disse mal o credo. 25 matriculados e 16 frequentes. Notei uniformidade entre os livros desta escola e os da de meninas do Pão de Açúcar. Antes de embarcar-me de volta vi o lugar onde estão abertos os alicerces para a nova capela, maior que a outra, cuja subida é incômoda. Tem só juiz de paz, e de 400 a 500 habitantes. Pertence à freguesia de Traipu. O Antônio Joaquim acompanhou-nos mostrando entusiasmo. 2 1/4 gastamos 20 na visita à povoação da Barra do Panema 258, quer dizer ruim, segundo o Melo, rio de água salobra. É uma rua à margem esquerda arenosa do rio, com poucas casas de pobres. Vi um bonito juazeiro. Umas mulheres disseram ao feijó que diziam pelas margens do rio, que o vapor carregaria todos os homens no caso de assentar em praça. Ouvi que os índios queixam-se de Frei Doroteu por ele lhes impedir os batuques, bebedeiras e preguiça de trabalho, e foi ele quem reparou a igreja agenciando esmolas. No caminho para a Lagoa Comprida recebi notícias do Rio e da Bahia, trazidas deste último lugar pelo comandante do Itajaí 259. Às 6 1/4 fui ver a povoação de Lagoa Comprida estando de volta no Pirajá às 7. Não vi a alameda de que fala o Vieira de Carvalho, mas algumas árvores dispersas ao longo da praia, havendo entre elas um belo oitizeiro que se encheu este ano de frutos que se comem. O professor dá aulas de primeiras letras de meninos, a única que existe há muito pouco tempo criada, disse-me que a povoação tem mais de 300 almas, e que os alunos matriculados são 36, e 16 frequentes. Receberam com entusiasmo muito cordial e gritando um viva ao imperador que não hei de mais vê-lo. Outro replicou por que não, já sabe o caminho. Dormi a bordo do Pirajá e antes de recolher-me ouvi jornais da Bahia. Conversei e observei as estrelas que estavam tão brilhantes que cirios e canopos formavam 2 faixas de luz bem distintas e largas sobre a superfície do rio. Aidal, Betelgeuse, Aldebaran, Achernar, e as da constelação de Cassiopeia, faziam um belo cortejo, e saudoso que me lembrei das noites em Petrópolis, assim todos se recordassem. Observei o cipó canaã ou fosfórico, fazendo as fibras friccionar uma de encontro às outras a fosforescência passageira, parece que só enquanto dura a fricção. 24 de outubro de 1859 igual acordei às 4 1/2. Largamos às 5h34. Página 30 marco título nível 2 30 defronte de S. Brasperamos para receber uma carta fechada de uma canoa. Era uma descrição de certas maravilhas naturais observadas na Serra do Catimbau em Pernambuco por um José Joaquim Pitombo que pede concessão de carta de cirurgião num requerimento que veio com a descrição. Às 7 - 10 passávamos por defronte de Propriá, estando sobre um morro pouco adiante, uma companhia de guardas nacionais que deu vivas arriando-se por 3 vezes a bandeira hasteada. Em todas as povoações por onde passo há mais ou menos entusiasmo, e vejo reunidos os guardas nacionais, que raras vezes têm armas, e às vezes nem a uniformidade da jaqueta e calças brancas e boné. As margens das proximidades superiores de Propriá para baixo apresentam-se mais ou menos verdes. Tornei a observar as camadas de areia e argila nas margens do rio e ilhas, mas não me parece que possam indicar com segurança a idade da formação, pois que há mudanças dos depósitos do rio de uns para outros pontos. As impressões dos diversos níveis do rio, que também se observam nas formações de pedra, fingem às vezes camadas. 8 1/2 Avista-se Penedo. Desembarque às 9h26. As meninas de aula receberam-me com flores, e os versos que junto. Houve imensas girândolas e muitos vivas. A Câmara Municipal queria que eu ainda ficasse um dia tencionando dar-me um baile hoje ou amanhã, porém eu respondi logo que partia à 1 da tarde porque tinha época designada para chegar à Bahia. Visitei todas as povoações de alguma importância do Rio de S. Francisco, ou antes, quase todas as povoações que margeiam o rio, e assim evitei quaisquer consequências de rivalidade que já se iam criando entre elas. Embarcamos 260 pouco antes de uma, mas por causa de diversos arranjos só largamos às 2 3/4. Passamos por Piaçabuçu às 5, chegamos ao Pontal às 5 se que fundíamos às 5 3/4, para sair com a maré de amanhã de manhã, porque a vista do vento muito forte que soprava de LSE e depois de N. Havendo já 2 horas de vazante, o almirante julgou mais prudente não sair hoje. Enquanto não anoitecia fiz um esboço da vista do Pontal da Barra, e agora, 8h40, vou ler um pouco até vir o sono. A filha do Cotinguiba já ficou na cadeia do Penedo, tendo a diligência sido feita com toda a habilidade e diligência pelo chefe de polícia de Sergipe, Ângelo Ramos, e mais autoridades da província. A ré estava no Brejo Grande, na fazenda do Bom Gosto, pertencente ao irmão, comandante superior da Guarda Nacional do município, tendo-se prendido outro criminoso na mesma ocasião em terras do mesmo proprietário. O ministro oficiou ao presidente das Alagoas para que dê as providências necessárias para que ela não fuja da cadeia, em cuja sala livre se acha. Embarquei no Penedo a 1, mas só espaço em branco por causa dos arranjos a bordo. Passamos por Piaçabuçu às 5,
chegamos ao Pontal da Barra e fundíamos às 5:03, não só por causa do muito mar que havia fora, como principalmente por ser tarde. Antes de escurecer tirei um esboço da vista do Pontal. 25 de outubro de 1859 igual acordei às 5. Há 3 linhas em branco, cujos dizars foram apagados. Às 5:15 chegamos à Barra, e às 5:03 passamos o cordão, havendo no lugar de menos fundo, 2:15 braças e já com 1:30 hora de vazante. Jogou bastante o vapor, e borrifou bastante alguns oficiais. Conservei-me deitado depois, por cautela, levantando-me às 8:30 para ver o Belmonte que se aproximava, entregando-me o comandante a carta da Imperatriz e os jornais da Bahia em mão própria 261. Depois li e dormi. Avistei o farol da Barra do Cotinguiba, para o que saí para a tolda. Às 2:20 estávamos na altura do Rio Real, e às 3:15 saí para ver como atravessamos o limite entre a faixa de água barrenta produzida pelo Rio Real e a azul do mar, descobrindo-se folhas de mangue a boiar. Depois do jantar passei grande parte da tarde assentado na tolda, e li um pouco. Comecei a dormir às 9, quase que vestido de todo, como costumo fazê-lo na baiuca, para não mover-me muito. 26 de outubro de 1859 igual acordei pela volta das 4:30, e tendo saído para a tolda, avistei o farol de Street, Antônio, que já se descobria desde 2:15, tendo-se diminuído a força do vapor desde ontem à tarde, para não chegarmos à noite muito tarde. Vi Júpiter, brilhante como nunca, e o Cruzeiro do Sul que imensas saudades me fez. Na barra deste porto começaram as girândolas e fundíamos às 6:37, desembarcando logo que pude na galeota de bordo, encontrando-a daqui junto ao cais do Arsenal, onde já se achavam o presidente e outras pessoas daqui. Página 31 marco título nível 2.